Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos estar começando neste momento a lição de número 4 do terceiro trimestre de 2023. O título da lição é Quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 25, que diz assim: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática é a exaltação da criatura acima do Criador, é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Então a gente vê que o ser humano ele sempre procurou usurpar a glória de Deus. Desde ali do jardim, né, jardim do Éden, a proposta ali da serpente, passando para a mulher, que se ela comesse do fruto, ela seria igual a Deus. Onde ela pegou do fruto, comeu e houve ali uma consequência, uma sentença, eles caíram, né, da glória de Deus. E a sentença para a mulher, a gente vê lá em Gênesis que Deus deu uma sentença para a mulher, deu uma sentença para o homem e para a serpente, ali que simbolizava o próprio Satanás, que era o próprio Satanás. A leitura bíblica em classe, também a gente vai ver a história ali de Lúcifer, quando ele tentou se usurpar a glória de Deus, ser acima de Deus. A consequência foi, ele caiu, ele foi expulso, né? E ele deixou de ter aquela posição que ele tinha. Então, toda vez que o homem ele procura usurpar a glória de Deus, consequentemente, ele recebe ali a ira de Deus, onde está em Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus é derramada sobre essa pessoa. A introdução fala assim: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Então, o homem ímpio, ele não quer a verdade de Deus. Ele quer, assim, se relativar, né? Não existe uma verdade de Deus, uma verdade absoluta. Tudo para eles é relativismo. Ou seja, a verdade para um não é a verdade para o outro. Isso é o que está na moda, infelizmente, às vezes no meio cristão. E muitas das vezes muito cai por esse caminho, por não observar a Bíblia, não observar as Escrituras. O desprezo à verdade. Eu vou fazer um resumo, eu não vou ler tudo, para o vídeo não ficar muito longo. É mesmo uma explanação aqui para vocês ter mais ou menos uma ideia do que a gente vai falar aqui. Eu vou deixar algumas imagens aqui que é bom o professor baixar, tá? Baixar é um ótimo material, tá? Vocês podem estar colocando lá na igreja de vocês, ou imprimir, ou leva no pendrive, coloca lá no retroprojetor ou na TV. Isso daqui é excelente. Então depois vocês dão uma olhada sobre esse material, que eu não sei editar o vídeo. Infelizmente eu não aprendi isso ainda no momento. Mas eu vou deixar aqui embaixo no link, é só vocês baixarem, tá? Esse conteúdo é excelente. Vamos lá, tópico 1. O desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça. Então, quando o homem ele despreza a verdade, ele vive debaixo de um jugo da impiedade e da injustiça. Pois quando a pessoa ela não vive, ela despreza a verdade, automaticamente ela abraça tudo isso, a impiedade, a injustiça, a mentira, a corrupção e também o culto à criatura, que é o culto à criatura e a insensatez. Então o ser humano, a cada dia que se passa, ele está vivendo nessa situação. O apóstolo Paulo assegura que, no tópico 2, assegura que, subtópico 2, desculpa, que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Então Deus, né, ali em Romanos capítulo 1, 19 ao 20, Deus ele se revela ao homem. Ele se revelou através de Cristo, através da natureza,
através da Bíblia, da sua própria palavra, através dos profetas. E o ser humano, alguns receberam, outros os rejeitaram. E a gente vê que o ser humano, ele buscou o caminho da autolatria, da idolatria e do autoculto, que é rejeitar a Deus e as suas leis. Então se tornaram filhos da ira e buscaram os seus próprios prazeres. O tópico 2 é a revolução do pensamento humano. Ali a gente vai ver aqui deixa eu ver aqui, pessoal, só um minuto, procurando aqui. Aqui, a revolução do pensamento humano, que é o renascentismo, iluminismo e o pós-modernismo. Então a gente vai ver aqui que o pós-modernismo, pós-modernidade, modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Os sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Ou seja, é uma sociedade que é uma fé, estão vivendo uma fé líquida, casamentos que não são sólidos, amizades que não são sólidas, e as pessoas estão vivendo assim, o que é verdade hoje, amanhã já não é verdade, e por aí vai. A revolução do pensamento humano. O homem era entendido como o senhor do seu próprio destino. A igreja era entendida como algo dispensável. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição e buscavam a resposta na razão. Aí depois vem a revolução do pensamento humano. Aí depois vocês lerem aí, vocês vão ler aí. Só estou dando mesmo uma explanada. Tipos de autolatria. A idolatria da autoimagem, onde a gente vai ver que o homem hoje, eles estão buscando uma busca insaciável por ter um corpo perfeito, bonito, a estética e por aí vai. A idolatria do coração, a idolatria do sexual, onde a gente vê que os homens estão buscando os próprios prazeres. A indústria pornográfica, a indústria sex shop, infelizmente, tem tomado conta, e muitas das vezes até no meio cristão, e isso precisa ser combatido. A definição da palavra idolatria e autolatria. A palavra autolatria é formada por dois vocábulos gregos, autos, que significa a si mesmo, e latria, que quer dizer adoração. Logo, autolatria significa adoração a si próprio. Esse tipo de idolatria também é conhecido como egolatria. Encontramos alguns exemplos na Bíblia, tais como Lúcifer, onde eu coloquei, já tinha falado desde o início, está em Ezequiel, do capítulo 28, 11, do versículo 11 ao 19, e Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 14. O rei Nabucodonosor também, foi um tipo de pessoas que tinham um ego, uma autolatria. Se encontra em Daniel, capítulo 4, do versículo 29 ao 30. E também Daniel 5, capítulo 5, do versículo 5, 18 ao 21. Vamos lá. Característica do humanismo. A Itália foi a principal centro humanista nos fins do século XV para o movimento humanista. A ética e a moral dependendo do homem. Ou seja, a ética e a moral, a partir de então, não dependia mais da Bíblia, não dependia mais de Deus.
e sim do homem. Se o homem tem uma imagem caída, o homem está perdido em si mesmo, nos seus próprios erros e delitos, nos seus pecados. Então agora ele não quer mais deixar Deus no centro, né? Onde fala que, deixa eu ver aqui, aonde Deus, né? É onde Deus estaria no centro, que eu não achei aqui, onde Deus estaria no centro, onde Deus estava no centro. Agora o homem, ele tirou Deus do centro e se colocou no centro, aonde a palavra-chave dessa lição significa antropocentrismo, que é o homem no centro. Tá? A idolatria e a depravação da humanidade, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno como as suas divinas, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensatos se obscureceu. Romanos capítulo 1, 20 e 21. Então o homem, ele conheceu a Deus, mas eles desprezaram a glória de Deus. Característica do renascentismo. Renascentismo é racionalismo, aliás. A razão é o centro. Cientificismo, experiência científica. Individualismo, direitos individuais acima do coletivo. Antropocentrismo, o homem é o centro. Definição da palavra idolatria e autolatria. Idolatria, o dicionário de House define idolatria como culto que se presta a ídolos. O termo deriva-se do grego eidolatreia. Teologicamente, a idolatria pode ser considerada também o amor excessivo por algumas pessoas ou objeto, amor este que suplanta o amor que se deve devotar voluntariamente, incondicional e amorosamente ao único e verdadeiro Deus. Então, tá aí a revolução humana. Ela infelizmente tirou Deus do centro e se colocou no lugar de Deus, onde era o teocentrismo, né? Aí o homem foi lá, tirou quer dizer Deus, centrismo no centro. O homem foi, tirou Deus do centro e se colocou no antropocentrismo, que é o homem no centro. Homem. Centrismo, homem no centro. Iluminismo, pós-modernismo. Tipos de autolatria. A idolatria da autoimagem. Eu falo que o mal dessa humanidade é ter um corpo esculpido e uma alma deformada. As pessoas buscam, investem pesado em academia, em produtos, né, em alimentações, suplemento, para ter um corpo em forma, mas infelizmente as suas almas estão, que Jesus falou, que tem sepulcro caiado, estão podre por dentro, estão deformados, longe de Deus. E essa a condição daqueles que não se achegam a Deus e que não buscam a Deus. A idolatria é tudo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Às vezes pode ser o quê? Um bem. Eu vejo pessoas que idolatram o carro, idolatra
os seus recursos, o seu dinheiro, né? E assim vai. A Bíblia diz que aonde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. E muitas das vezes, quando o tesouro é grande, o homem acaba aqui idolatrando. E aí isso pode ser pessoas, que não foi falado, né? Esposa, filho e por aí vai. Gente, eu vou fazer uma resumida aqui. Não quero tomar muito tempo. Quero fazer aqui a conclusão. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de dar um like, se inscreve, ative o sininho. E a intenção dessa aula é isso. É passar para vocês também como que eu falo? É uma explanação do assunto e deixar para vocês o material aqui embaixo e vocês vão ler a Bíblia, ler o texto, né, a leitura bíblica em classe, ler o texto áureo, ler a lição, né, estudar a lição antes que chegue aí sábado ou domingo e você acaba que não ter tempo nem de aproveitar o material que eu vou deixar aqui embaixo. Amém? Conclusão. A corrupção da raça humana é o desfecho da sua rebelião. A verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultando a impiedade e a ausência da retidão resultaram em teorias de autossuficiência. A gente vê que desde a criação o homem ele quer ser autossuficiente. A gente vê ali a questão da Torre de Babel. O homem, quando ele pecou, querendo ser autossuficiente, independente de Deus. E a consequência a gente já sabe qual que é. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são auto-idolatria e a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, as Escrituras alertam que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. E assim, a gente vê aí na história, né, no desenrolar da história da humanidade, quantos personagens da Bíblia que procurou ser autossuficiente, ser independente, não queria obedecer a Deus nem às suas leis e viver por conta própria. E a gente vê que todos eles se deram mal, acabaram que perdendo a salvação, perderam o privilégio, perderam a vida e jamais saíram ganhando. E assim é essa sociedade de hoje, onde a gente vê a humanidade querendo, principalmente os políticos, querendo criar leis que vai contra a palavra de Deus, proibindo o evangelismo, proibindo divulgação, querendo coibir e proibir a Bíblia e tirar Deus do centro, tirar Deus da humanidade. E a gente vai ver que todo império que tentaram fazer isso ou que fizeram isso, eles foram destruídos. E se nós, nos nossos dias, pós-modernidade, caminharmos por este caminho, infelizmente, a destruição, a ruína está batendo em nossas portas. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E Deus te abençoe. E que a sua aula venha a ser uma aula enriquecida. Estudem, procurem levar para a sua classe algumas curiosidades que vai estar aqui, ó. Infelizmente eu não sei colocar, porque eu não sei editar, tá? Mas está aqui embaixo no link. E faça com que a sua aula seja uma aula participativa, uma aula onde você pode fazer pergunta e todos os alunos ali encontrar a oportunidade de tirar dúvida, tá bom? Amém, Deus abençoe, um abraço.